Bem, nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Timóteo, escrita por Paulo de Tarso, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E Emmanuel vem comentar na lição 117 do livro Pão Nosso, em família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a cuidar de 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquele em que a vontade do Pai nos situou, título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. No Decálogo, os 10 mandamentos, já aparecia o mandamento honrar pai e mãe. E a família aqui na Terra é um grande desafio para cada um de nós mesmos. É um grande desafio, em primeiro lugar, porque quando se diz que a família é a célula máter da sociedade, esse nome bonito, né? Está querendo dizer o seguinte, que, para passar por uma palavra mais simples, se a escola é uma grande, a Terra é uma grande escola, a sala de aula é a família. Esse grupo de pessoas que são postas, não por acaso, Emmanuel afirma aqui, reforça esse conceito, não por acaso, essas pessoas que são postas juntas como provas salvadoras ou regenerativas, temporariamente, mas que naquele momento são imprescindíveis umas às outras. E o texto de hoje vem chamar a atenção para uma coisa que parece que é básica, mas que muitas das vezes as pessoas, nós esquecemos. Os nossos compromissos com nossa família, eles vêm em primeiro lugar, eles são, vamos colocar aqui, o nosso compromisso mais emergente, porque se o objetivo é aprender a amar o próximo como a si mesmo, o mais próximo está sendo da nossa família, ponto. E o tempo todo Jesus no Evangelho falava assim, ó, carrega a tua cruz e salva-me. Em nenhum momento nenhum ele falava assim, abandona a tua cruz e salva-me. Salva, né? Se salva. Então o que acontece? Ele, nesse momento, segue-me, aliás, eu estou buscando a palavra errada aqui, carrega a tua cruz e segue-me. Então o que acontece? Em nenhum momento ele fala para abandonar a cruz, e a gente percebe até mesmo nas palavras de Pedro, né, durante as citações referentes a Pedro, que Pedro, mesmo sendo um grande amigo ali do Cristo e depois aquele que colocou a pedra angular do cristianismo, ele tinha sogra, ele tinha família, em momento nenhum ele abandonou a família dele. Né? Mas a gente vai começar a entender o seguinte, a família aqui na Terra vai ter sempre provas para a gente estar aprendendo. Então, a gente vai perceber que na sabedoria divina, dentro da mesma família, sempre vai ter uma pessoa que trabalha muito com outra que não gosta muito de trabalho, uma que tem um raciocínio lento para uma outra que tem uma inteligência já desenvolvida, uma que tem uma tendência viciosa para aquela que já tem uma disciplina maior com os seus impulsos mais inferiores, de maneira que vai haver esse choque, e junto com isso, o Evangelho vem dizendo também, é necessário que hajam escândalos, mas ai daqueles que provocarem os escândalos, porque esses escândalos vão aparecer justamente nesses choques
nessa diferença enorme que vai existir e que é uma coisa maravilhosa, porque todas as vezes que a gente coloca a nossa família junto, se a gente tiver a família numerosa, como é o meu caso aqui, que eu sou filho de mineiro com cearense, tanto de um lado como do outro, a minha família, as minhas famílias são grandes, você bota todos juntos, todos, sem exceção, você vai encontrar ali aquela pessoa que se deu muito bem na vida financeiramente, que não nem por isso é tão inteligente assim, mas se deu bem, o outro que é muito inteligente, o outro que tem um vício complicado, o outro que, né, de maneira voluntária, ele se interna em alguns locais para recuperação de dependência, isso em toda a família. Então, de maneira que a gente vai entender que é realmente uma sala de aula maravilhosa para a gente estar aprendendo a lidar com esses espíritos que também estão em prova igual a gente, também precisam de muita paciência igual a gente. Agora, o problema todo, o foco daqui do estudo de hoje, é que ele fala para a gente, vem cá, bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam, quer dizer, aquela pessoa que usa bem o dom da palavra, mas que na hora, com relação à sua família, deixa faltar alguma coisa, ou então não tem essa compreensão, ou então desiste da família, que é muito comum. Vi uma amiga recentemente me falar comigo, né, falar, poxa, que o bom é que quem é cristão, ele normalmente ele não desiste da família dele, por mais difícil que seja o relacionamento. Agora, hoje por aí, o que está muito banal, vulgar, é esse conceito de família, porque as pessoas, pela primeira dificuldade que aparece, elas desistem da própria família. E é interessante que a gente vai percebendo que na hora que estabelece o compromisso, as provas aparecem. Quando aparecem as provas, se desiste da família. Que provas são essas? Você está naquela fase de namoro, de curtição, quando resolveu residir junto, ter um compromisso maior, aí sim, um vai ficar desempregado e o outro vai ajudar aquele para arrumar emprego, um vai ficar doente e o outro vai ajudar o outro na cura da doença. E aí, nesse momento, quando aparecem as dificuldades, parece que as pessoas estão mais querendo viver a vida única, exclusivamente por prazer, então desiste do compromisso e sai fora. Ou então, quando aparecem as primeiras dificuldades maiores também, os grandes testes, que são os grandes testes que vão determinar quem você é de verdade ou não. Se você é aquela pessoa de enfrentar os desafios ou de ceder, de se entregar no primeiro momento. Mas hoje o que tem acontecido com muita frequência são esses vários convites que se tem aí à vida prazerosa e a pessoa abandonar o seu compromisso com a família. Mas são compromissos que nunca ficam em vão para aquele que abandona, porque ele vem dizendo aqui para a gente, né, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares nos dias de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Né? Então, nós fomos postos aí naquele lugar e, querendo ou não querendo, ou aceitando ou não aceitando, a gente tem muito a aprender com os nossos familiares, eles também têm a aprender com a gente. Então, é o lugar para a gente aprender a desenvolver o perdão. Só vai aprender a perdoar os da rua quando se aprender a perdoar os que tem dentro de casa. Só vai aprender o que é indulgência. O que é indulgência? Né? Indulgência, a gente sempre faz um estudo sobre indulgência falando o seguinte: a indulgência é você saber os defeitos de alguém e você proteger aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Então, quando estiver num ambiente mais público, você vai proteger, não é nada disso, né? Então vai tentar justificar. Quando chegar em particular, aí sim, aí se conversa em particular e tenta se acertar de uma maneira que não se comprometa mais daqui para frente. Mas esse conceito de indulgência é um conceito de indulgência que deve ser aplicado a todo mundo, e a gente vai aprendendo na escola menor, que é a família, para daqui a pouco estar aprendendo a fazer na sociedade toda também. Porque o dia que a gente tiver essa coisa chamada empatia, esse mesmo sentimento que a gente tem com relação aos nossos filhos, por exemplo, que a gente quer proteger de todas as maneiras do mundo e quer educar dentro de casa, se a gente conseguir entender que todos aí, de certa maneira, são os nossos filhos, e é impressionante, gente, esse sentimento, eu gosto de compartilhar esse sentimento, trabalhando em presídio no Rio de Janeiro, estudando o Evangelho, chegava um ponto que sentava aquele homem já adulto, mais alto do que eu, barbudo na minha frente, e o sentimento que se tinha era como se fosse pai e filho. Estava ali passando o Evangelho, estudando, refletindo no Evangelho junto com ele. Esse sentimento me trouxe uma coisa tão diferente, tão legal. Eu falei, pô, é possível sim amar qualquer pessoa, mas a gente tem que aproveitar os aprendizados que essa primeira escola, que
que a família nos dá. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.